Qual o impacto dos juros americanos nos seus investimentos? Nós vamos falar nesse vídeo sobre a curva de juros americana, qual é o impacto disso na decisão de juros do Copom, na decisão de política monetária, quem vai assumir como presidente, porque isso impacta também nos nossos juros, né? O juros americano impacta nos nossos juros e isso impacta nos nossos investimentos, na nossa bolsa, títulos de renda fixa, etc. Fica comigo nesse vídeo para entender melhor. Olá a todos, meu nome é Marcos Miller, bem-vindos de volta ao canal. Faz algum tempo que eu não posto, vou voltar a postar com mais frequência. A gente estava estruturando algumas coisas lá na empresa, na nossa consultoria, então na Ascenda Wealth. E, enfim, agora tudo redondo, eu vou conseguir vir mais vezes aqui, postar, falar um pouco mais de mercado, mostrar um pouco mais do mercado para vocês, mostrar mais dados para vocês e a gente poder conversar sobre investimentos e tentar ajudar não só nossos clientes, mas todo mundo que tiver acesso a esse vídeo a poder tomar decisões mais bem informado. Perfeito? E aí, já começando nisso, eu quero mostrar um pouco da minha janela, como é tradicional aqui, que é a curva de juros americana. Tá? Essa curva, como já não é novidade, ela está invertida, né? Ou seja, retornos de prazos menores, que têm mais liquidez e menos risco, estão maiores que retornos de prazos maiores, que têm menos liquidez e mais risco. Ou seja, eu ganho menos dinheiro com um risco maior. E geralmente isso, ao longo da história, prevê aí recessões econômicas, principalmente nos Estados Unidos. Um grande ponto interessante, que isso aqui não é novidade, tá? Já para frisar novamente, isso aqui já estava acontecendo lá em 2019 e inclusive a gente teve a crise do Covid, que foi um período de recessão, mas a gente não tem como saber o impacto de como seria os Estados Unidos sem a crise do Covid. Entretanto, a gente teve sim um períodozinho de recessão, eu vou mostrar no outro gráfico, mas os Estados Unidos têm mostrado dados bem fortes que contrariam um pouco isso também. Tá? E esse é acho que o tema principal desse vídeo e o que eu queria mostrar para vocês com mais aprofundamento. Tá? Essa mudança nas previsões dessa curva de juros. Então, essa aqui é a curva de juros atual e é legal mostrar aqui, eu vou dar um pouco de zoom para a gente ver melhor a mudança dessa tendência. Tá? Então, a gente tem a curva aqui de maio, abril, junho, tá? Em relação à curva de juros americana e a gente pode ver que ela tem um fechamento, né? A gente tem em junho aqui uma previsão, por exemplo, de da taxa de juros de 10 anos de um retorno de 4,2 e de 2 anos 4,7. Enquanto que lá em abril essa previsão era 5 contra 4,69. A gente está vendo aqui que vem caindo. O que isso aqui demonstra? Tá? Via de regra, isso aqui demonstra que há uma previsão de queda de taxa de juros para frente. Né? Essas curvas são construídas de acordo com previsões, de acordo com as taxas de juros, com a inflação que a gente vai monitorando e essas curvas vão sendo construídas com base nesses dados. E quando elas começam a se movimentar para cima ou para baixo, elas vão indicando que essas previsões vão se alterando conforme a gente vai tendo dados novos. Tá? E o que está mostrando aqui é que a gente tem lá uma tendência para queda de juros no longo prazo. Tá? A gente pode ver aqui que juros americanos, que os títulos, né, rendimento dos títulos, eles vem caindo há décadas, tá? Enquanto inclusive aqui a bolsa vem subindo bem forte há várias décadas. Como eu falei antes, aqui a gente está vendo aqui o spread dos títulos de 10 para 2 anos e a inversão deles, como que ela prevê, né, vou botar entre aspas aqui, ela antecipa recessões, né? Tudo que está abaixo da linha vermelha aqui é a inversão desse spread, como eu falei, já não é novidade. Desde 2022 o spread aqui já está invertido, tá? Por isso que a gente vê essa curva aqui nessa maneira. E ela chegou a inverter aqui em 2019, se der para dar um zoom aqui. Eu não vou fazer um zoom porque vai estragar toda a minha tela, mas dá para ver que ela baixa da linha vermelha e aí logo em seguida vem uma recessão que é a do Covid, que como eu falei não tem como saber como seria os Estados Unidos sem o Covid, o que aconteceria por lá. Tá? Das outras vezes
que tivemos essa inversão, a gente teve recessões, né? Aqui, crise de 2008, bolha.com, crise do petróleo, enfim, a gente tem vários indicadores aqui. Quando a curva muda, a gente vê uma recessão. Por que isso? Basicamente, para simplificar, a gente começa a ver um risco muito grande no longo prazo. E aí as taxas caem porque a gente prefere manter o dinheiro com mais liquidez. E aí tem milhões de fatores que vão influenciar isso, tá? Só que os Estados Unidos, ele tem uma certa força, tá? Ele está demonstrando aí em vários dados dele muita força econômica, tá? Crescimento do PIB, desemprego, vou mostrar aqui adiante. Isso é importante, tá? Porque isso não cria uma pressa no Fed, tá? Para descer esses juros. Vamos descer esses juros porque senão nós vamos entrar em recessão, nós vamos ter baixo crescimento econômico ou vamos ter retração econômica. Então vamos baixar os juros para incentivar a economia e crescer, tá? Foi o que aconteceu no Covid, tá? A gente vai ver isso em outros gráficos mais adiante. Mas o que é bem interessante de mostrar é como que o desemprego ainda se mantém baixo, tá? Só que mesmo assim a gente pode argumentar aqui, isso aqui é um dado legal, que mesmo antes de recessões o desemprego também não estava alto, né? Ele acaba explodindo durante a recessão. Então a gente pode ver aqui crise da bolha.com, a gente tem aqui um desemprego inclusive bem próximo da taxa atual, tá? E aí a gente vem recessão. Aqui na crise de 2008 também o desemprego ele começou a subir um pouquinho, nada de grave, pum, recessão. Aqui a mesma coisa, a gente está subindo um pouco o desemprego, está lá na casa dos 4, que é menor do que na crise de 2008, mas é bem próximo aqui, ó, a mesma taxa da crise da bolha.com. Então ainda não dá para dizer que o desemprego não tá me mostrando que eu não vou ter recessão. Inclusive pode estar mostrando que a gente vai ter uma recessão, está subindo aqui o desemprego ao longo do tempo, tá? Mas tem outros dados muito interessantes que estão mostrando o contrário, tá? O primeiro deles é o crescimento do PIB, tá? A gente tem visto crescimento quarter a quarter bem forte, tá? E inclusive aqui o forecast, né, a previsão do site Trading Economics é de 2,3% crescimento do PIB, tá? Isso é muito gigante. A gente tem que entender que os Estados Unidos é muito grande, eu vou mostrar como ele é grande, e tem que entender como que um crescimento de 1%, 2% num país desse tamanho é muito significativo, tá? Enquanto que o Brasil, que é muito menor mesmo, está crescendo aí nessa casa de 1%, 2%, os Estados Unidos crescer isso é quase absurdo, tá? Dê uma olhada nisso aqui, tá? Isso aqui é um mapa que mostra o tamanho da força dos Estados Unidos, tá? Isso aqui é PIB comparado com países, cabem países dentro dos Estados Unidos, tá? Olha o Brasil, que é top 10 no mundo, aqui dentro dos Estados Unidos, é um estado, tá? Americano. Croácia, Canadá tá aqui dentro, Holanda, tá? Noruega, países ricos com alto crescimento, um alto PIB, eles cabem dentro dos Estados Unidos, tá? Dinamarca, então tudo que é produzido aqui, por exemplo, na Holanda, todo o PIB da Holanda, toda a força da Holanda é equivalente ao estado da Flórida, tá? Então isso é importante da gente entender a força que é um país desse tamanho, assim, um crescimento desse tamanho, tá? Aqui só para a gente ter uma outra perspectiva, agora falando em PIB mesmo, olha o tamanho dos Estados Unidos, né? A gente tem aí a China ocupando o segundo lugar, mas ela está longe ainda, tá? A gente está falando aí de quase 7 trilhões, tá? Ou seja, são 3 Brasis e meio, tá? De diferença da China para os Estados Unidos. E a China já demonstra, já não demonstra aquela pujança que ela tinha antes, tá? A gente está vendo o modelo econômico chinês entrar na capacidade máxima, tá? Não, acho que os melhores dias da China não estão na frente dela, já ficaram para trás. Ela está vendo um arrefecimento econômico, um esgotamento do modelo dela, né? Ela está tendo barreiras agora geográficas para vender os produtos que ela tem, que são de alto valor agregado, né? Enquanto a gente está comprando aqui blusinha, né? Cacarecos, digamos assim, tudo bem, ninguém está dando bola para isso, pode vir. Agora, quando começa a entrar carro elétrico,
que inclusive tem alta tecnologia, são melhores que os carros elétricos americanos, né? Chip, entre outras coisas, cara, tudo vai começar a ser barrado pela China agora, porque é interesse do próprio país manter esse valor esse produto de alto valor agregado sendo competitivo e sendo o seu produto competitivo não só no mercado interno como nos outros mercados de aliados, tá? Então a gente não vai mais ver, muito provavelmente, aquelas previsões de China vai ultrapassar os Estados Unidos, vai deixar os Estados Unidos para trás, vai continuar subindo exponencialmente. A gente não vai ver isso. É normal que isso aconteça, tá? Acontece com todos os países, aconteceu com o Japão, aconteceu com os países da Europa, né? Todos eles tiveram crescimentos vertiginosos quando acertaram seu modelo econômico, se modelaram para isso, explodiram, cresceram e tiveram um teto. Até o Brasil teve isso, a gente teve a década perdida, a gente teve um crescimento muito forte nos anos 40, 50, 60, 70, bateu em 80, acabou a nossa pujança. A China vai passar pela mesma coisa, tá? Os Estados Unidos já passou por isso, só que mesmo os Estados Unidos ele consegue ainda imprimir crescimento, o que é bastante incrível, tá? E aí tem outros dados interessantes também, como para mostrar a força dos Estados Unidos, né? A gente está vendo aqui o Brasil com um PIB de 1,8 trilhões, né? 2% aqui de representação global. Gente, olha o caixa da Apple, tá? 160 bilhões, tá? Sei lá, 7 Apples dá ao Brasil, tá? Assim, caixa, tá? Não estou falando nem valor da Apple. O valor da Apple é maior do que o valor do Brasil, tá? Se eu não estou enganado aqui, agora eu não peguei esse dado, vamos ver se tem isso aqui agora, não vai ter. Mas a Apple vale trilhões, tá? A Nvidia vale trilhões, né? Isso é o PIB do Brasil, gente, é muito forte, tá? Aqui a gente está vendo que o caixa, que é caixa, é o que ela tem na conta bancária, tá? São 162 bilhões de dólares, né? Você divide aqui 1,8, aí tem 10, só 10 Apple já dá o Brasil, tá? E eu não estou falando 10 Apple como um todo, 10 o caixa da Apple, tá? É 1/10 do PIB do Brasil. O que ela tem em caixa, isso é muito forte, tá? É muito forte mesmo. Aqui, uma outra perspectiva, a gente está falando de Apple, está falando de outras grandes empresas aqui. Você somar aí talvez as 20 empresas que mais têm caixa, já tem caixa para comprar o Brasil, tá? Então assim, é muito forte, tá? É muito forte mesmo, tá? Muito forte. A gente tem aqui a Google com 150 bilhões em caixa, a Microsoft 120, United Health quase 100, tá? Então assim, os Estados Unidos é muito forte. E aí, qualquer decisão que os Estados Unidos tiver sobre juros, sobre qualquer aumento de PIB, aumento de demanda, vou importar mais, vou criar tarifa, é impactante para países que são pequenos que nem o Brasil, tá? Então assim, é muito impactante, a gente tem que estar sempre olhando e isso vai influenciar a gente. Vocês vão ver aqui nos dados, que dado não mente, tá? Então, inclusive, por causa dessa pujança que os Estados Unidos têm demonstrado, crescimento forte, a gente já vê aqui as previsões para decisão de juros de julho, de setembro, de novembro, de julho aqui um alto grau aqui de manutenção, tá? Lá nos Estados Unidos é diferente, eles não cravam uma taxa única, eles têm uma banda, tá? Que vai de 5,25 a 5,50, por exemplo. E aí, inclusive, em setembro da reunião de setembro, a gente tem uma alta chance de se manter, tá? Isso é a probabilidade de que a gente continue com juros altos, não é baixa, tá? É bem alta, 34, 22, tá? Claro que isso vai mudando conforme dados vão sendo lançados, né? Economia, o desemprego subiu um pouco mais, né? A economia já, demonstrou um pouco de desaquecimento desse crescimento. De repente, isso aqui mude e realmente os juros comecem a cair mais forte e aí isso alivia pressão para nós, tá? Se tratando de Brasil, a gente tem aí a briga justamente do Lula com o Campos Neto, porque o Campos Neto está tentando fazer um trabalho mais técnico, onde a gente vai ter um juros maior, mais ancorado,
para a gente ver o que está acontecendo lá, tá? Porque se a gente baixa juros e os Estados Unidos não, a gente começa a criar um problema para nós aqui, que é aumento do dólar. Pode ter certeza que o dólar vai aumentar, porque a gente vai ter uma diferença de juros pequena entre riscos totalmente diferentes, né? Vocês viram o tamanho dos Estados Unidos, né? Como os Estados Unidos é gigante, e essa diferença vai acabar atraindo dólares para lá, tirando dólares daqui, fazendo com que o nosso dólar aqui, o dólar real, né, dólar por real, suba, tá? Então a gente está tendo, enfim, essa briga aqui, essa discussão, justamente porque o Lula quer um juros mais baixo para incentivar crescimento, tá? E o Campos Neto ele está tentando segurar ali, tá vendo questões mais técnicas, né? A gente chegou a ter quedas de juros, aí agora na última reunião na semana passada, e eu estou gravando aqui sábado, dia 22, a reunião foi agora na semana que passou, e eles mantiveram os juros, tá? E esses juros, mantendo esses juros, acho que justamente por causa desses dados americanos de, a gente talvez não vai cair juros. Lá nos Estados Unidos também mantiveram juros, não baixaram, e inclusive, como vocês viram ali antes, a previsão para a próxima reunião também não é de queda, tá? Pelo menos não na maioria da probabilidade, tá? E aí vocês podem ver aqui um pouco dessa influência, né? A gente teve uma queda fortíssima de juros pós 2008, tentando incentivar a economia, o juros ficou baixo por muito tempo, houve um aumento de juros, e aí quando começou a inverter, né, a curva de juros, vem o Covid, para incentivar de novo a economia durante o Covid, queda de juros forte, e a gente teve esse aumento forte de juros, que pode causar vários problemas, tá? Foi esse aumento aqui, ó, durante os anos de 2006, 2007, que levou à crise de 2008, tá? Então, a mesma coisa pode se argumentar que pode acontecer aqui, mas mesmo assim, as empresas nos Estados Unidos estão com bastante caixa, e aí isso é uma coisa que é interessante, tá? As empresas americanas estão com bastante caixa, tá? A economia está crescendo, o desemprego não está aumentando de forma alarmante, então o Fed talvez fique mais tranquilo, eu vou segurar isso aqui, porque baixar juros não é sempre bom, tá? Ele incentiva a economia, mas cria um balanço inchado, tá? Que pode depois acabar com uma crise, cria artificialidades dentro dos ciclos de juros, e talvez seja importante ancorar isso com mais firmeza. Então, talvez por isso o Fed mantenha juros, e aqui do lado de cá a gente também não consiga derrubar juros, porque vai influenciar a nossa inflação, tá? Vai influenciar vários outros dados, tá? Inclusive, a gente pode olhar isso aqui, ó. Isso aqui, enfim, é a taxa de juros americana subindo ao longo do tempo, tá? As taxas do Tesouro, né? Desde 2020, né? Quando a gente começou a ter esse aumento de juros aqui, tá? A gente viu essas taxas subindo a partir daqui, tá bom? Isso impacta na gente, com certeza, tá? A gente está falando aqui, ó, balizando, deixa eu balizar melhor aqui. Balizando aqui, ó, em fevereiro de 2024, vamos falando do início desse ano, tá? E aí desde o início desse ano a gente está vendo o dólar subir 4, enquanto a própria bolsa americana sobe 6, né, mostrando força, e a gente com tendência de baixa, tá, caindo 3, e uma tendência de baixa, enquanto que os outros com tendência de alta, talvez o S&P entrando num momento mais flat, horizontal, mas mesmo assim com as empresas americanas cheias de caixa, o país crescendo, tá? E aí país crescendo são empresas crescendo também, tá? Então assim, os Estados Unidos está com bastante âncora, está com uma âncora bem forte, não precisando derrubar juros tão urgentemente, talvez quanto nós, tá? Em compensação, nossa inflação aqui ela voltou a crescer, tá? Voltou a acelerar, a gente estava controlando ela. Se vocês lembrarem aqui, o juros estava mais alto, foi caindo os juros, começou a cair juros, começou a acelerar a inflação, começou a subir um pouco o dólar, tá? Ó, o dólar subindo aqui, ó, desde abril, tá? Né? A gente teve um dólar subindo 2 para 4, quase dobrou o crescimento, né, do dólar, tá? O ritmo de crescimento. Então, assim, a gente tem um certo problema, tá? Em relação a isso. E aqui só para vocês verem um pouco também do caixa das empresas brasileiras, isso aqui é um dado atual.
Olha que interessante, né? A gente tem Banco Bradesco, Petrobras. Eu conferi aqui Petrobras, Redditor, tá certinho esse dado. E veja, a gente está falando de 140 bilhões de reais, né? Se a divide por 5, vai ser o caixa em dólar ou até por 6, né? O caixa em dólar que as empresas brasileiras têm em comparação com as empresas americanas. Então a gente não tem quase nada da força, tá? É um vigésimo, um décimo da força dos Estados Unidos, tá? Então assim, o Brasil depende dessas decisões. O Brasil precisa olhar para isso para poder fazer decisão. A decisão não pode ser na caneta, tá? A gente tem um problema que o que vai acontecer em 2024? Talvez possa dar sorte, talvez possa os Estados Unidos começar a descer juros e a gente consiga descer juros como o presidente quer, tá? E ainda assim a gente tem uma das maiores taxas reais de juros do mundo, tá? Então a gente tem uma inflação baixa em relação à nossa taxa de juros, ela ainda está alta. Mas eu acho que existe essa ancoragem de expectativas para mostrar que a gente respeita mais esse ponto, tá? E o Brasil precisa respeitar esse ponto porque a gente é pequeno, tá? A gente não é gigante, a gente não pode fazer o que a gente quiser, a gente tem que respeitar o que os outros acham, a gente tem que seguir a regra do jogo. Então, por manter esses juros altos por mais tempo, a gente consegue talvez ancorar, dizer assim, não, aqui a coisa é séria, está bem respeitada, e aí o dólar talvez não fuja tanto, né? A gente tem um problema, um perigo, baixamos os juros, o dólar vai embora, ele explode, a inflação explode, a gasolina explode, e aí cria uma bola de neve, a gente vai ter inflação alta, inflação empobrece o pobre, enriquece o rico, tá? E aí vocês decidam quem vocês vão estar beneficiando, tá? E é literalmente isso, tá? Então assim, é importante deixar isso bem claro e mostrar que existe essa instabilidade. A gente está vendo inflação como um bom índice para ter investimento. A gente está falando de Tesouro IPCA mais 6, tá? Que é a taxa de juros mais 6 de juros real. Acho que isso é bem forte também. Tem produtos que são bons, com tudo risco soberano. E, enfim, é mais ou menos esses panoramas que eu queria mostrar para todos e mostrar que a gente tem aí algum possível problema para o ano que vem, se por acaso os Estados Unidos não baixar esses juros num ritmo bom e aqui a gente baixar. Aí nós vamos criar uma diferença muito grande. Vai criar um crescimento no curto prazo? Provavelmente sim. A gente vai ter uma alegria de curto prazo de 1-2 anos, o que encaixa bem, enfim, para fins eleitorais, mas depois a gente vai tendo que pagar essa conta, tá? Fazer crédito, basicamente, é trocar o teu presente pelo futuro, tá? Então, eu vou ter mais no presente em troca de ter menos no futuro. Isso é financiamento, crédito, empréstimo, né? Hoje eu consumo hoje, mas vou ter que pagar esses juros com juros, né? Vou ter que pagar esse valor com juros, ou seja, eu troco mais do futuro do que eu ganho no hoje. Tá? E aí a gente tem que fazer essas escolhas bem feitas, tá? Para a gente, quando estiver investindo no hoje, invista em algo que seja criado no futuro. Tá? O Brasil tem a tradição de investir em consumo, e aí não se cria nada para frente, tá? E em vez de investir em produção, talvez. Enfim, esse é um problema que a gente tem que analisar bem e os dados vão nos ajudar a fazer isso. Tá? Eu vou ficando por aqui, já deu aí 20 e poucos minutos de vídeo. Um abraço, tchau, tchau.